Saudações a todos, sou o Éder Andrade da Silva, um criciúmense com formação em Engenharia Elétrica e experiência em acionamentos elétricos industriais, ativação e manutenção de no-breaks e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos. Com experiência também com atuação como professor na Faculdade SATIC, na Faculdade de Capivari de Baixo e no Instituto Federal de Santa Catarina. Atualmente, atuo como empresário, projetista e consultor de pesquisa, desenvolvimento e inovação para as empresas e indústrias do sul do Brasil. Esta apresentação consiste no seminário de andamento do mestrado apresentado para o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da UNILA, com o título Desenvolvimento de um Sistema Embarcado autocalibrado para a Gestão Energética pelo Lado da Demanda, desenvolvido por mim, Éder Andrade da Silva, e orientado pelo Dr. Oswaldo Ideoando Júnior e co-orientado pelo Dr. Jorge Xavier Jimenez Ledesma. Como banca avaliadora deste trabalho, fazem-se presentes o Dr. Anderson Diogo Spacek, do Centro Tecnológico SATIC, o Dr. Mário Orlando Oliveira, da Universidade Nacional de Misiones, e o Dr. Marco Roberto Cavallari, da UNILA. Os tópicos de organização da apresentação estão relacionados no sumário com a seguinte divisão: introdução, objetivo e contribuição, portfólio bibliográfico de patentes e produtos, desenvolvimento proposto, resultados propostos e o cronograma de atividade. Como introdução, proponho realizar a relação entre eficiência energética, sustentabilidade, descarbonização e IoT. Isto, devido durante as disciplinas cursadas no mestrado, terem sido apresentados os 17 objetivos da ODS. Objetivos estes que vêm sendo trabalhados de forma global para a melhoria das condições humanas e de sustentabilidade do planeta Terra. Portanto, o intuito pessoal de desenvolvimento da pesquisa é, além da obtenção do título de mestre, desenvolver algo que auxilie na execução destes objetivos e que se relacione de forma a ampliar os conhecimentos prévios. Com foco na possível comercialização nacional, o mercado de IoT foi selecionado por estar apresentando um considerável crescimento nos últimos anos, que, conforme as referências, deve chegar na casa dos 500 bilhões de dólares em breve. Expandindo sua atuação em redes inteligentes, saúde e edificações, sendo este último segmento o selecionado para a atuação desta pesquisa por consumir cerca de 40% do total de recursos energéticos globais e contribuir com 30% do total global de emissões de carbono na atmosfera. Com o contexto apresentado na introdução e os dados comentados, foi possível traçar o objetivo e a contribuição pretendida com essa pesquisa. Definiu-se então como objetivo desenvolver um sistema que realize a medição do consumo de energia, tensão, corrente elétrica, potências ativa, reativa e aparente, com capacidade de realizar o controle remoto através da conexão sem fio em cargas monofásicas de baixa tensão. Tudo isso visando auxiliar na prevenção e redução do desperdício de energia, por possibilitar ao usuário o gerenciamento energético e o controle remoto da carga através da conexão sem fio. A ideia é utilizar equipamentos de ponta que possibilitem a coleta de dados precisos, porque dados precisos costumam trazer assertividade nas decisões. Esses dados devem estar dispostos ao alcance dos usuários que vão se conscientizar para manter a sustentabilidade do planeta. Para atingir o objetivo proposto, deu-se início então ao levantamento do portfólio bibliográfico. Este foi desenvolvido com base na método de Ordinatio, uma metodologia recente, porém de eficácia comprovada, que leva em consideração o ano de publicação, o número de citações e o fator de impacto dos artigos. Para a realização dessa metodologia, é necessário seguir um roteiro que está dividido em 9 etapas. A etapa 1 consiste em determinar a intenção de pesquisa, a etapa 2 consiste em realizar uma pesquisa preliminar, a etapa 3 realizar a definição das combinações de palavras-chave, bases de dados a serem utilizadas e o tempo de relevância da pesquisa, para então na etapa 4 realizar assim a pesquisa definitiva. Na etapa 5 é realizada então a filtragem dos dados obtidos. O intuito aqui é remover os artigos que estejam duplicados. Na etapa 6 é realizada a identificação do fator de impacto e o número de citações dos artigos, o que possibilita na etapa 7 realizar o cálculo do índice in ordinatio, que enumera os artigos obtidos com base na sua relevância com o tema. A etapa 8
é realizar a localização dos artigos, a aquisição ou download, para que seja possível então na etapa 9 realizar a leitura e análise sistemática dos mesmos. A pesquisa desenvolvida foi realizada com base em 3 combinações de palavras-chave. Foi realizada na base Science Direct e também da i3 Explorer, resultando em um total de 194 artigos, total bruto. Após a filtragem, os artigos que realmente apresentaram aderência ao tema ficaram em torno de 16 artigos. Após a leitura e análise sistemática dos artigos obtidos no portfólio bibliográfico, foram selecionados 3 artigos que compõem uma referência de hardware. O primeiro artigo, de 2018, traz como referência um medidor IoT trifásico, que opera com base em um Raspberry Pi e um CI de monitoramento de energia. Este CI realiza a leitura dos sensores de tensão e corrente e transfere os valores através do Raspberry Pi para um banco de dados local. Esse banco de dados é acessível através de uma aplicação mobile que tem, além da função de acessar os dados, realizar o controle do módulo de gerenciamento de carga remota. Este módulo possui um relé que faz o acionamento da carga. A comunicação entre o módulo de gerenciamento da carga remota e o Raspberry é realizada através do protocolo MQTT. É um dispositivo funcional, porém pela quantidade de componentes e o estilo de componentes utilizados, é de difícil replicação industrial, dificultando aqui a replicação e comercialização desse dispositivo. O segundo artigo, um artigo de 2019, apresenta um medidor IoT monofásico. Esse dispositivo opera com base em um microcontrolador da ST e um circuito de medição de energia da Analog Device, o AD7913, dispositivo de alta precisão que realiza a leitura dos sinais de tensão e corrente e internamente calcula o consumo de energia e os valores RMS. Esses dados estão disponíveis através de uma comunicação cabeada no protocolo CAN e também através de uma comunicação sem fio utilizando um dispositivo da Texas Instruments com WMI Bus. É um dispositivo que aparentemente é fácil de replicar industrialmente, porém não é tão comum os usuários terem acesso a um dispositivo com WMI Bus. Então, comercialmente ele não se torna tão interessante. No terceiro artigo, um artigo de 2020, portanto bem recente, é apresentado um gerenciador de carga IoT. Como pode ser observado na figura, esse dispositivo sofreu uma grande integração e opera com base em um microcontrolador da Espressif. Além do microcontrolador da Espressif, existe na placa um circuito medidor de energia que opera com a saída em pulsos. Portanto, o Espressif é responsável por contabilizar a quantidade de pulsos lidas por esse chip medidor de energia e transformar em valores de consumo de energia. Esses valores são disponíveis através do Wi-Fi do microcontrolador, que também possibilita o gerenciamento sem fio da carga através de um módulo relé eletromecânico. Como pode ser observado na placa, o número de componentes utilizados é bem reduzido, o que facilita a escala de produção de forma industrial. Para complementar o portfólio bibliográfico e as referências selecionadas, foi realizado também um portfólio de patentes e produtos. Mantendo o foco no mercado nacional, a busca foi realizada na base de dados do INPE, em que os registros devem conter, no título ou no resumo, os termos medidor de energia, eficiência energética ou IoT. Após a remoção dos registros duplicados e a análise individual dos arquivos, o total de 9 registros de patentes foram classificados como aderentes ao sistema proposto. Já com o objetivo de avaliar as características dos dispositivos disponíveis para o usuário no mercado nacional, o portfólio de produtos foi levantado com buscas em e-commerce e em revistas online de B2B. É válido destacar que dispositivos direcionados exclusivamente ao setor industrial foram desconsiderados dos resultados por não representarem o foco de interesse da aplicação do sistema proposto. Com o resultado dos dispositivos disponíveis para aquisição, no tempo da pesquisa, foi possível elencar alguns modelos que estão relacionados na tabela, dos quais os destaques serão abordados no slide a seguir. Os modelos comerciais selecionados para compor a referência de hardware foram 3. O SMW Lite, o G121 de 100 A,
o NIR 810BZL. O primeiro modelo, o SMW Lite, como pode ser observado, é um medidor de energia que opera com base em um TC invasivo e não possui um sistema de atuação da carga. Simplesmente realiza a medição e disponibiliza através de comunicação sem fio. O segundo modelo, o modelo G121, possibilita a leitura de até 12 sensores de corrente. Como pode ser observado na figura, existe uma evolução do TC utilizado no SMW para o G121. Esse TC é um TC bipartido, caracterizando por uma instalação não invasiva. Com o aplicativo em conjunto, é possível realizar sim a medição, porém, esse TC possui uma carcaça muito frágil. Com o passar do tempo, essa carcaça resseca e acaba partindo, o que gera uma grande problemática na leitura. Esse sensor deixa de ser preciso e os dados obtidos passam a ser não tão confiáveis. Já o terceiro dispositivo, o NIR 810B, é um dispositivo bem próximo do que o sistema proposto pretende chegar. É um dispositivo com base em um padrão DIN que realiza a leitura e a atuação através de um aplicativo, com a diferença de não possuir a autocalibração e também não ser possível realizar a leitura direta do dispositivo. Nesse dispositivo se faz necessária a integração com um gateway ou um dispositivo concentrador para obter os dados. Com a análise das referências de hardware selecionadas nos portfólios bibliográficos de patentes e de produtos, foi possível determinar as características que deveriam estar presentes no sistema proposto. Mantendo a ideia de utilizar tecnologia de ponta e desenvolver um produto de baixo custo que possibilite o comércio no mercado nacional, a busca por um circuito de medição de energia com processamento digital incluso resultou no AD9153A. Como microcontrolador, optou-se por um ESP32 por possuir um módulo de comunicação sem fio embutido e trabalhar no mesmo nível de tensão do medidor de energia. Além desses dois dispositivos principais, uma fonte chaveada foi selecionada para integração, assim como um circuito de atuação de carga em corrente alternada. Para completar o sistema e possibilitar o armazenamento dos dados de forma local, houve a inclusão de um cartão SD no dispositivo. Outra característica bem vista pelos usuários é a integração do dispositivo com o aplicativo, possibilitando a configuração de forma local e o monitoramento através de rede sem fio. De forma mais detalhada, o circuito de medição AD9153A é um dispositivo desenvolvido recentemente pela Analog Device que tem como característica de destaque a autocalibração. Essa característica não foi encontrada no tempo da pesquisa em nenhum outro circuito de medição. Esse dispositivo possui toda a parte de controle e ganho de conversão analógica digital e também o processamento de sinais embutido. Portanto, a comunicação é realizada com um microcontrolador através de uma interface SPI, onde o microcontrolador realiza a leitura dos registradores com os valores computados de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, todo esse cálculo realizado exclusivamente pelo chip Analog Device AD9153A. Como eu comentei, a característica de autocalibração é sim o destaque desse dispositivo, caracterizando assim também a solução proposta como inovadora por possuir essa autocalibração. A Analog Device, visando agilizar o desenvolvimento de circuitos utilizando seus componentes, fabrica também e disponibiliza no mercado placas de avaliação com base em Arduino. Nessa placa é possível observar o circuito de medição, assim como os sensores de tensão e corrente embutidos, sendo esses sensores um divisor resistivo e um resistor shunt, assim como o isolador da parte de alimentação e o isolador da parte de comunicação. Como é aparente, a base utilizada é de um Arduino Uno. Porém, também é possível, através desses headers, utilizar um ESP8266, que é a versão antiga do ESP32. De qualquer forma, essa placa serviu para realizar a validação do software
de comunicação entre um microcontrolador e o circuito AD9153A. Esta validação foi realizada utilizando um Arduino Uno, onde a biblioteca disponibilizada pelo Analog Device foi instalada na IDE de programação e os comandos aplicados para a realização da obtenção de leitura dos registradores. O dispositivo de comunicação e processamento selecionado foi o ESP32. ESP32 é um componente fabricado pela Espressif e atualmente se destaca no mundo IoT. Esse destaque e aceite se dá pelo fato de possuir, além do microcontrolador, um módulo de comunicação sem fio mais Bluetooth incorporado. O microcontrolador é um dual-core com clock de operação de até 240 MHz. Além da velocidade característica, o dispositivo conta com uma série de periféricos importantes. Um deles é o relógio de tempo real interno, que irá possibilitar o acompanhamento em tempo real das medições, assim como gerar o histórico e o agendamento dos acionamentos da carga. O componente conta ainda com 48 pinos de entrada e saída, em quais estão presentes 4 barramentos SPI, dos quais 2 serão utilizados. O primeiro para comunicação com o circuito de medição de energia e o segundo para comunicação com um cartão microSD. A tensão de alimentação desse módulo é de 3.3 volts, o mesmo do circuito de medição de energia, e seu consumo se dá na ordem de 240 mA. Isso durante a comunicação. A integração programada do dispositivo é para que seja possível o gerenciamento de cartões microSD de até 32 GB de armazenamento, possibilitando gerar um histórico de anos e talvez até décadas, a depender da quantidade de dados selecionados para o armazenamento. O circuito atuador será composto de um MOC 3063 e um BT138. Esse circuito é um circuito que será acionado pelo microcontrolador ESP32 e possui um isolamento galvânico através do optoacoplador com saída TRIAC. Esse optoacoplador possui internamente um circuito de zero crossing. Esse circuito tem a finalidade de proporcionar a redução dos problemas de qualidade de energia. O circuito proposto trabalha com base em um TRIAC, portanto, a manutenção por conta de deficiência mecânica é inexistente nesse equipamento. É válido ressaltar que a corrente será limitada em 10 A, isso por questões de temperatura. O componente selecionado para controlar a fonte chaveada foi o TNY280GN. Este CI é produzido pela Power e tem capacidade de gerir fontes com até 20 watts. A topologia aplicada na fonte é do tipo flyback, que possibilita a isolação galvânica através de um transformador de alta frequência e do optoacoplador utilizado no feedback do sistema. É possível observar no circuito típico de aplicação do CI a regulação ser realizada por um diodo Zener de precisão da ordem de 1 ou 2%, o que garante boa estabilização da tensão de saída da fonte antes mesmo da devida filtragem. Outra característica de uma fonte chaveada com topologia flyback isolada é a possibilidade de ajustar o circuito para trabalhar com grande faixa de tensão de entrada, neste caso de 85 a 250 volts, possibilitando o emprego do dispositivo em redes de 110, 127 ou ainda 220 volts. Vale ressaltar que o TNY possui proteções contra sobretemperatura ou sobrecorrente de saída ou ainda baixo valor de entrada de tensão, cortando a alimentação do circuito antes de sofrer um dano permanente e realizando um restart automático quando restabelecidos os valores necessários. Após a seleção de todos os componentes que vão compor o hardware, se faz necessária a integração dos dispositivos. Essa integração consiste em levantar o esquema eletrônico dos componentes selecionados, fazer a integração e conexões corretas entre os chips, desenvolver um layout, produzir a PCB de forma que ela caiba dentro de uma caixa no padrão DIN conforme a selecionada. Essa integração tem o intuito de chegar ao nível TRL7, para assim ser possível desenvolver o aplicativo previsto de forma a realizar a comunicação com o dispositivo desenvolvido
possibilitando a operação completa do sistema. Com a finalização da integração do hardware e com a realização bem-sucedida dos testes elétricos e eletrônicos do protótipo, é possível dar início ao desenvolvimento do aplicativo idealizado. No aplicativo, está previsto um modo de parametrização do medidor. Neste modo, será possível configurar o acesso à rede do usuário, assim como a identificação do medidor e da carga a ele conectada. Deve ainda conter meios de gerar relatórios de histórico de consumo e de medições, assim como a opção de gerar o controle de acionamento da carga. Para facilitar a visualização das informações, está previsto a apresentação de gráficos dos históricos de consumo e das medições em tempo real. E para completar, a possibilidade de realizar o agendamento prévio do acionamento das cargas e a integração do dispositivo com softwares comerciais através da parametrização do formato dos dados de saídas a serem importados para os softwares. A ideia é manter um ambiente simples, intuitivo, amigável, porém com funcionalidades avançadas que possibilitem decisões assertivas. Como resultados propostos, pretende-se com a conclusão do desenvolvimento obter um medidor IoT autocalibrado, com precisão apresentando erro máximo de 1% em todas as grandezas mensuradas. Pretende-se ainda desenvolver o aplicativo para monitoramento e gerenciamento do consumo de carga, assim como um sistema de comunicação entre o operador-usuário e o dispositivo através da internet. Esse sistema está previsto de forma a tornar o dispositivo não acessível somente pela rede local, e sim de qualquer ambiente do mundo. Para corroborar com os resultados propostos, já foram realizados a validação da comunicação com a AD9153 por um microcontrolador. No caso, essa validação foi realizada utilizando uma placa Arduino Uno, onde se encaixa perfeitamente na placa disponibilizada pela Analog Device de desenvolvimento do chip de medição de energia, assim como também já foi realizado o acionamento da carga AC utilizando o protocolo MQTT, o ESP32 e o módulo de acionamento da carga com base no MOC 3063 e o BT138. Esse dispositivo foi utilizado também na ação de enfrentamento ao Covid, desenvolvido numa frente pela UNILA. Se mostrou bem funcional, assim como o circuito da fonte chaveada com entrada universal. Além desses 3 pontos, também já foram realizadas as compras de componentes importados, que já estão no Brasil, já estão à disposição para realizar a integração do projeto como um todo, o que será realizado logo em seguida à apresentação deste seminário. A concluir, temos a integração das partes, que é realmente a próxima atividade. Após isto, o desenvolvimento do aplicativo e do sistema de comunicação entre o operador, o usuário e o dispositivo através da internet. Então, espero fazer essa integração já com o hardware e o aplicativo de forma operacional. O cronograma de atividades foi dividido em 2 etapas. Esse cronograma sofreu algumas alterações durante esse ano, porém a grande maioria está sendo cumprida dentro dos prazos. A etapa 1 consiste em cursar as disciplinas, está sendo executado de março até o mês de dezembro. A última disciplina acho que encerra agora dia 23, se eu não estou enganado, Fundamentos de Energia e Sustentabilidade. Foi realizado o levantamento do portfólio bibliográfico de produtos e patentes. A realização da proficiência também se deu lá no mês de junho ou julho. A seleção e a montagem e a validação dos componentes de bancada. Isso foram realizados alguns testes, porém ainda no mês de janeiro eu devo estar realizando alguma modificação no circuito. A defesa do seminário de andamento, que está sendo realizado agora no mês de dezembro, assim como a integração, a produção do hardware, que eu
prevejo para janeiro e fevereiro, por conta das férias coletivas das empresas de PCB. O desenvolvimento dos softwares em fevereiro, março e abril, assim como a escrita do artigo. O artigo pretendo escrever após o hardware estar funcionando e pelo menos comunicando de forma local com o aplicativo. A realização do estágio de docência, que eu consegui aproveitar por já ter ministrado aulas tanto na faculdade SATIC quanto na FCAP e também no Instituto Federal de Santa Catarina. E a validação do sistema em campo, concluindo aí então a pesquisa. Isso prevejo que aconteça nos meses seguintes. Por fim, após a conclusão da pesquisa, a conclusão da escrita da dissertação, que já vem ocorrendo com base no documento que foi encaminhado aos senhores, e a defesa de dissertação prevista para agosto de 2021. Para concluir então essa apresentação, deixo aqui meus agradecimentos ao UNILA e ao PPG-IS por possibilitar aí o desenvolvimento e o avanço desse mestrado, ao grupo de pesquisa e às empresas que estão financiando o projeto na realidade, e à Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei as disciplinas de forma transversal online, e a URGS, em que eu realizei algumas disciplinas como aluno especial e eventualmente consegui aproveitar aí a validação dentro do programa de pós-graduação da UNILA. Especialmente ao orientador, que desempenhou um papel surpreendente aí nos últimos meses com relação à orientação e também apoio no desenvolvimento desse trabalho. Meu muito obrigado. Para finalizar então, meu contato é ederandradedasilva@gmail.com. Caso surja alguma dúvida ou informações referente ao desenvolvimento deste equipamento, por favor, entrar em contato. Estarei respondendo o mais breve possível. E para não esquecer de dar o recado, caso você tenha gostado da apresentação ou ela tenha sido útil de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe seu like. Muito obrigado.